Sim, acho que se tem agudizado as preocupações estruturantes para o nosso trabalho, que têm a ver com uma certa, se calhar uma lógica mais ideológica, até rima, ou um princípio de uma forma de nos relacionarmos, da forma de fazermos, da forma de olharmos para o teatro, a maneira como gostamos de cruzar disciplinas, de como gostamos de olhar de uma forma quase integrada para as questões, para os problemas, tem-se mantido, tem-se agudizado um pouco, ou seja, para nós é como se nos estivéssemos a caricaturar à medida que o tempo vai passando, não é? Vão ficando essas dimensões vão ficando cada vez mais claras, o interesse que temos por elas também se vai aumentando. Se calhar há outras que já foram importantes noutro momento que vão ficando para trás. Há uma questão, enfim, que se tornou, eu acho que parte do nosso trabalho e que teve a ver com uma criação em particular, com o Estado do Mundo quando acordas, que terá agora que está agora a ter a sua continuação com o caminho para terminar o Estado do Mundo, e que tem a ver precisamente com a preocupação climática e com a abordagem a essa questão de uma forma também ela integrada no trabalho que fazemos, ou seja, não só em termos de conteúdo dos projetos que desenvolvemos, mas também e sobretudo, isso qualquer coisa que fica para o futuro, sobretudo enquanto prática no nosso trabalho. Então, o Estado do Mundo, quando acordas, foi imaginado como uma primeira parte de um díptico. Um díptico em torno da emergência climática, em torno desta grande problemática que é e que deve, achamos nós, ser olhada como um todo. Daí o Estado do Mundo ser o grande chapéu deste ciclo. Foi imaginado como um irmão mais novo, em vários aspectos, um espetáculo de um porte mais leve, um espetáculo que pudesse circular bastante e que se pudesse apresentar em contextos variados, que fosse dedicado a um público jovem, em primeiro lugar, sendo que, enfim, como habitualmente gostamos muito de trabalhar para todos os públicos e, portanto, interessa-nos sempre pensar que os espetáculos, mesmo quando pensados para um público mais jovem, podem chegar também e ter camadas de entendimento para públicos mais velhos, e portanto este está imaginado para todos a partir dos 6 anos. E é um espetáculo que se baseou numa pesquisa que fizemos concentrada no tempo, uma pesquisa que se baseou muito em leituras, em encontros com especialistas, com pessoas que estão ativamente nas suas áreas a trabalhar em torno da crise climática e foi a partir daí que começámos a desenvolver a ideia do espetáculo. Ele partia do princípio de como pôr em cena grandes catástrofes naturais a partir de pequenos objetos, a partir de miniaturas, manipuladas por um único ator em cena, e chegámos enfim, a um conceito que parte e que vive de uma forma muito importante de uma relação direta com a cenografia. Também aí o trabalho foi feito de uma forma muito colaborativa com o cenógrafo em particular, com o Érico Costa, e chegámos a um resultado que passa muito por essa relação com o cenário, que é assim uma grande estrutura de onde se vão declinando várias paisagens que vão evocando diferentes lugares do mundo, onde há diferentes problemas ligados enfim, ao uso e à escassez de vários recursos, e onde se vai olhando, e essa é uma dimensão também muito importante, onde se vai olhando para a vida de determinadas personagens nesses lugares. São todas elas crianças. O espetáculo depois tem uma dimensão que passa por uma ideia de ação coletiva, que passa por uma ideia meio subversiva que vai sendo semeada no espetáculo, que tem a ver com um código que vai sendo passado de criança para criança por todo o planeta, assim numa lógica também de união planetária, global, e que passa
precisamente por evocar esta ideia muito importante de que mais do que o peso das ações individuais nesta luta contra a crise climática, é importante a ação coletiva. E daí o espetáculo também ter uma componente e um intuito de galvanização muito, muito forte. Esse é o Estado do Mundo quando acordas, o primeiro irmão desta família Estado do Mundo, sim. Nós pensámos que, depois de termos levantado uma espécie de fios de relações entre fenómenos que são climáticos, são estas tais catástrofes que nós vemos acontecer um bocado por todo o mundo, depois de termos essa evidência, começaríamos a puxar pelos fios que estão ligados a essas catástrofes. O que nos obriga a entrar numa leitura que é mais profunda sobre as origens, as causas diretas e indiretas e as consequências noutro tipo de fenómenos políticos, por exemplo, fenómenos económicos, que assolam o mundo ao mesmo tempo que ele é atingido por fenómenos climáticos. E, portanto, alarga-se um bocadinho esta ideia da crise climática para uma ideia de crise mais ampla. É uma crise que tem a sua expressão também política, demográfica, por exemplo, de migrações, humanitária, e que nos obriga a fazer um exercício mais fundo e talvez mais fundamental de questionamento sobre não só como é que lugares diferentes do mundo estão ligados por isto que está a acontecer, lugares que aparentemente não têm relação nenhuma entre si, mas que passam a ter porque padecem das mesmas doenças, digamos, desta crise, no sentido de encontrarmos esse tal fio de esperança para coletivamente podermos afrontar este desafio, mas por outro lado perguntando se perante um cenário de escassez, de falta de recursos, de desigualdade e de injustiça, faz sentido continuar a fazer o que fazemos, ou que lugar é que tem o teatro, que lugar é que tem o trabalho que fazemos enquanto artistas num mundo que está a colapsar e que, pronto, e de onde desaparecem uma série de elementos que constituíam essa mesma experiência na nossa prática, não é? E portanto é uma espécie de mergulho mais profundo nesta questão. Temos estado a traçar assim uma espécie de paisagens, para usar agora um termo correlacionado. Temos estado a tirar muito uma sensação de transformação e de perda. Há muito, sem ser uma perda saudosista, de querer regressar a um modo de vida que já não existe e que não vai voltar a existir, mas uma sensação de perda de identidade, perda de sentido coletivo, perda de uma referência ideológica. Temos estado a acumular assim um bocadinho esse património de perdas, de referências. Temos estado a acumular também felizmente também uma série de movimentos que se têm vindo a tentar implementar em lugares remotos e às vezes difíceis, porque estão muito esvaziados de gente, porque têm muito poucos recursos, porque têm vidas muito frágeis, mas há muita gente muito tenaz a procurar pôr de pé projetos que recuperam um certo sentido de comunidade e que recuperam algumas centelhas de esperança, por exemplo, mesmo ao nível económico, não é? Lugares que deixaram de ter economia local, portanto tentando reabilitar algumas dessas valências e chamando população e criando dinâmicas locais, sempre com esta preocupação em relação à sustentabilidade.
Portanto, temos acumulado essas contradições, não é? Mas também a sensação de que, ao contrário do que acontecia talvez há uma década, as pessoas começam a sentir na pele de uma forma muito direta o impacto das alterações climáticas, e começa a haver de facto uma preocupação e uma consciência que nos deve encaminhar para algum lado. O perigo agora a sensação que temos é que esta consciência fique numa zona de nevoeiro, não é? Que não nos leva a fazer nada, não é? Dizemos, pronto, é o que é, está como está, não se pode fazer nada, é maior que nós, pronto, e que isso leva a uma certa desistência, e há um bocadinho essa ambivalência também. Há quem esteja muito, de facto, muito empenhado em fazer alguma coisa, às vezes sem saber muito bem o quê, mas com esse desejo e essa força e essa vontade. E há quem esteja simplesmente a tentar levar a vida como antes, não é? E a resistir, a ter que mergulhar e a ter que se confrontar com estas questões. Acho que são assim, pronto, em traços gerais, sensações daquilo que temos vindo a encontrar. Não sei se... Sim, acho que sim, acho que é isso mesmo. Acrescentaria se calhar... Esta pesquisa, ela tem-nos levado de facto à possibilidade de mapear o país e do calcorrear também de norte a sul, passando por praticamente todos os distritos, e isso tem-nos dado também um retrato muito rico e muito claro do que é, de quais são as problemáticas específicas do país. São ao todo 16 parceiros que contamos em Portugal e 3 em França, e portanto, sobretudo aqui, a experiência em Portugal é muito concreta, é muito específica. Tem sido também muito interessante perceber como, de facto, saltando às vezes de lugares tão próximos geograficamente, como, sei lá, Vinhais e Mirandela, ou Mértola, Portel, enfim, lugares que estão ainda na mesma região, perceber mesmo como as problemáticas sociais, políticas e, consequentemente, enfim, de sustentabilidade ou ambientais, são tão diversas e tão vividas de uma forma muito específica e cotidiana pelas pessoas, e perceber também quais são as diferentes sensibilidades para isso tudo. Fica muito claro, assim, num traço geral, as grandes movimentações que o país foi vivendo ao longo das últimas décadas. Fica muito clara a grande importância do 25 de Abril, ainda hoje, por todos estes lugares. Fica muito clara a forma como se dá os impactos que acontecem com a entrada de Portugal na CEE, por via das alterações a que isso obriga nas indústrias, enfim, nas pequenas economias locais, e fica também muito clara, enfim, as opções políticas das últimas décadas, ao que elas levam em termos de impacto, tanto na paisagem urbana, na manutenção ou na destruição de património histórico, urbano, importante, que é importante não por ser bonito ou por ter uma história passada, importante porque eram espaços de relação comunitária, eram espaços onde as pessoas se reuniam e que tinham uma importância que de repente desaparecem quando um jardim é de repente transformado numa praça de pedra ou de mármore. É um espaço público de reunião que desaparece, ou quando um teatro é demolido para dar lugar a uma galeria comercial, e um pouco nesse sentido. E finalmente, enfim, fica muito clara quais são as apostas locais nestes últimos tempos.
e também a importância da manutenção ou do desaparecimento de recursos de mobilidade, como por exemplo o comboio. Para nós tem sido muito chocante não compreender, porque já sabíamos, mas confirmar aquilo que a ausência da linha férrea provoca em lugares, às vezes não muito longe dos grandes centros urbanos, mas que se alteram por influência desse desaparecimento ou dessa ausência profundamente. Nós, só para dar um exemplo, passámos já por 11 locais e só 3 deles é que têm acesso por comboio. Em 11 locais, só 3 até 3 é que se pode chegar por essa via, para todos os outros locais temos que ir de carro ou de autocarro. Isso é de facto um sintoma muito claro de uma aposta, enfim, que o país fez e que hoje é uma aposta que nos tem que inquietar, não é? Que nos tem que fazer pensar de que forma é que isso está a contribuir ou não para, para termos um futuro mais longo, mais sustentável, e de que forma também é que isso pode potenciar ou não as economias locais, as comunidades, a felicidade em última análise das pessoas que vivem nestes lugares. Temos algumas ideias, sim, mas... É prematuro no sentido em que nós desta vez quisemos mesmo, nós vamos continuar a fazer este trabalho de pesquisa que consiste numa série de atividades que se apresentam em cada local, e são atividades que convocam de facto outras áreas do pensamento e outros artistas também, que passam desde pequenos documentários que fazemos nos locais, a partir de uma ideia precisamente de relação pessoal de duas pessoas no caso, com 2 lugares que desapareceram e se transformaram, que passaram a ser uma outra coisa, são os Regresso ao Futuro. Fazemos um conjunto de entrevistas em que pomos lado a lado 2 pessoas que à partida jamais teriam uma conversa juntas, portanto de espectros políticos, sociais, ideológicos muito diferentes, para perceber qual é o espaço de facto que existe para um diálogo que tente desfazer uma lógica de polarização. Fazemos ocupações às rádios locais com matérias, todas elas viradas para a sustentabilidade, e é aí que muitas vezes conhecemos projetos locais que estão a trabalhar ativamente nessa luta. Levamos connosco sempre um conjunto de livros, uma biblioteca verde itinerante que vai aumentando à medida que vamos passando pelos lugares, e que é também um mote para fazer encontros com pensadores, ativistas, escritores, pessoas que estão a fazer uma obra em torno destas preocupações. Fazemos um inquérito aos públicos para perceber qual a sua disponibilidade para a mudança, para assumir mudanças no seu cotidiano. Fazemos o teatro fora de formato, que são intervenções teatrais que acontecem sem aviso prévio em lugares não convencionais, como transportes públicos, praças, cafés, lojas, e que levam e que interpelam o público, levando uma reflexão sobre a emergência climática. E estas formas todas, elas estão, enfim, a permitir-nos tomar o pulso destes lugares de formas muito diversas, e chegando também a públicos muito, muito diversos. E desta vez vamos continuar a fazer esta pesquisa até ao fim do ano, até dezembro de 2023, ela acaba em São Miguel, nos Açores, e será a partir daí que nos vamos dedicar ao mergulho na construção do espetáculo. No entanto, agora, daqui a 2 semanas, vamos começar uma primeira residência, já com a equipa criativa do espetáculo, para começar a desbravar algum caminho, estando nós também a meio, mais ou menos, deste périplo pelo país. Portanto, aquilo que para nós é claro, já como ponto de partida, é que, por um lado, esta intensíssima pesquisa, ela está
ela está a servir muitas frentes. Ela não está só a servir-nos a nós para a criação deste espetáculo, e também não está só a servir a relação que a formiga cria com os lugares e um lastro que está a provocar para, enfim, para ser fechado ou continuado com o espetáculo. Ela está também a servir para ir semeando reflexões, provocações, inquietações nos lugares, com propostas que estão também a valer por si e a instalar-se por si. E portanto, para nós é claro que aquilo que nós vamos beber desta pesquisa será uma inspiração muito indireta. Queremos partir da ideia deste espetáculo ser muito mais existencialista, no sentido que a Inês dizia há pouco, de questionar o próprio sentido de se continuar a fazer arte, de se continuar a fazer teatro perante um mundo que está a colapsar, e o que é que isso significa e de que forma é que um espetáculo pode fazer essa reflexão enquanto existe. Não é? E ter nesta pesquisa muito mais uma temperatura do que propriamente conteúdo concreto. Na verdade, nós debatemos-nos sempre com... Nós somos humanos, não é? E os humanos têm esta tendência para abrir portas sempre mais à frente, não é? Nós queremos sempre ver um bocadinho mais à frente. E, portanto, a esperança, eu acho que é um traço inerente à humanidade. E nós procuramos alimentar essa esperança, sendo que nos parece que o caminho é cada vez mais difícil, não é? Todos os dados apontam para o falhanço completo daquilo que foram as metas traçadas, por exemplo, no Acordo de Paris. Estamos muito longe de atingir essas metas. O próprio Acordo de Paris teve uma forma legal que não é nenhuma, não é? Que não é obrigatória. Portanto, eu acho que estamos perigosamente a afastar-nos daquilo que poderia ser uma última janelinha que nos permitiria carregar no travão a fundo e recuperar. É um bocadinho assustador pensar na imagem que nos dão os cientistas do ponto de não retorno numa série de dimensões, mas há sempre um desejo e uma vontade de, enfim, não negando essas evidências, obviamente, procurar um caminho que seja um caminho para lá desse confronto com a ideia de crise e de desaparecimento. E nesse sentido, a escolha também da palavra terminal para o espetáculo, porque se terminal obviamente aponta para uma ideia de fim, não é? Um terminal, por exemplo, um terminal de transportes é muitas vezes um lugar onde passamos de um transporte para outro transporte. E se calhar é isso, não é? Se calhar o cenário que nos dão os cientistas, que eu acho que neste momento são aqueles que melhor entreveem o futuro, não é obviamente o de desaparecimento abrupto da civilização nem dos seres humanos, mas há aqui uma adaptação, uma transição, uma transformação que está aqui ao virar da esquina. E se calhar é aí que assenta o nosso relativo otimismo, é mesmo nessa adaptação e nessa transformação e nessa ideia de um terminal que não é propriamente um fim, mas é uma passagem para um outro lugar. Sim, eu acho que devemos olhar de frente tudo o que é grande. Sim, eu acho que só podemos, não é? E neste caso, neste imenso tsunami que é esta questão, nós só podemos. Eu acho que, ao mesmo tempo, há qualquer coisa no discurso ativista que passa sempre pela esperança, não é? Estávamos a falar há pouco disso.
ou seja, sim, faz parte da natureza humana manter sempre uma réstia de esperança em relação mesmo aos cenários mais negros, mas ao mesmo tempo, de facto, nós só podemos agir se ela existir, não é? Nós só podemos agir, fazer alguma coisa, se olharmos de frente e acreditarmos que vai ser possível fazendo alguma coisa. Sem qualquer esoterismo ou inocência nesse olhar, não é? Ou seja, para se poder agir, de facto é preciso ter a certeza que ainda vamos a tempo, não é? Que vamos a tempo de, para 2026, ainda mudar uma série de coisas, e são coisas imensas, não é? E não passam pela ação individual de todo, para que não entremos neste ponto de não retorno. Portanto, não olhar para a questão como uma lógica de mitigação ou de suavização dos problemas, mas mesmo uma adaptação absoluta da forma como nos posicionamos e como vivemos. E eu acho que isso de facto só pode acontecer se a ação for rápida, imediata, mas acreditando realmente que é possível, não é? Que alguma coisa poderá ser feita e terá que ser feita para que a mudança possa ainda acontecer. Miguel, Inês, muito obrigado. Obrigado.